vamos falar sobre uma pauta mais internacional e, no caso, os sentimentos dos eleitores norte-americanos. Estamos, como vocês sabem, nos aproximando das eleições dos Estados Unidos, as primárias já estão chegando ao fim, se já não chegaram, na prática já se sabe quem será Biden versus Trump, e a não ser que algo muito fora da caixa ocorra, e o fato é que essa polarização entre os dois está levando a população americana a ter sentimentos, às vezes, desagradáveis, seja para quem sente, seja para quem é afetado por essas pessoas com esses sentimentos ao redor. E vamos falar sobre isso, e depois também sobre cultura e entretenimento, com o Alexandre Borges, que já está na linha. Tudo bom com você, Alexandre? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ouço alto e claro, tudo bem. Como é que estão as coisas aí no Rio de Janeiro? Tá uma sexta-feira muito agradável, não é 13, é 12, então estamos com muitas esperanças de um bom final de semana por aqui. Então, vamos lá, que sextou. Vamos lá. Então, vamos falar sobre essa questão do Donald Trump e do Joe Biden, os veteranos candidatos à presidência, ambos na faixa dos 70 e muitos, 80 e poucos. Como é que você vê essa matéria que você publicou no Antagonista? Como é que você vê esse sentimento da população americana, dos eleitores americanos em relação aos seus candidatos e os oponentes, né? Que às vezes o sentimento não é só em relação ao seu, é em relação ao outro. Contam para a gente. Vamos lá. Me perdoem ali a interrupção. Mas é o seguinte, essa é uma eleição, e a gente vê isso em toda essa trajetória das redes sociais, tomando força e entrando na política, como elas foram mudando a lógica da política e do debate e da maneira como os eleitores se sentem. Então, essa pesquisa que foi publicada hoje do The New York Times é uma pesquisa muito interessante, onde eles entrevistaram centenas de pessoas e depois fizeram uma medição de sentimento de como as pessoas se colocavam em relação a essa eleição importantíssima, a eleição presidencial desse ano. Apenas, e esse é um ponto importante, apenas 15% dos eleitores associam emoções positivas à eleição, algo como esperança, né? Estão animadas, estão energizadas, estão achando que estão caminhando para um país melhor. Só 15%. E você tem um número tão grande quanto 30% de pessoas que usam termos assim muito desesperados, de medo, de pânico, de raiva. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender em que momento nós estamos vivendo do mundo e que como as próprias estratégias de narrativa política estão impactando. Então, quando você vê, e aí a gente está tendo aí uma semana de debate sobre liberdade de expressão, como se fosse uma coisa abstrata, a gente tem que entender como é que o sensacionalismo, a gritaria nas redes sociais está impactando nas pessoas e na própria capacidade delas de decidir. Né? Quer dizer, a gente sabe que as pessoas que decidem baseados em emoções negativas, né, de raiva, de pânico, de medo, essas pessoas podem não tomar as melhores decisões, inclusive para si. Então a gente tem que chamar os adultos da sala, a gente tem que olhar com calma esse momento que o mundo está vivendo. A gente não deve usar a ferramental do século XIX para entender 2024, e a gente deve entender que tem muita coisa complexa acontecendo, e essa pesquisa publicada pelo New York Times hoje é uma prova científica, é uma prova confiável de que nós estamos vivendo tempos excepcionais, onde as pessoas estão associando emoções muito negativas à política. E isso pode ter consequências muito desastrosas. De fato, essa polarização que só tem a beneficiar, em tese, os dois, né? Não direto ou indireto, na verdade, diretamente. Porque enquanto fica aquele debate só um contra só o outro, qualquer outra opção deixa de existir. Isso nos Estados Unidos é até mais tradicional. Sempre é um democrata contra um republicano. Os independentes quase não aparecem. O último que teve um pouco mais de reverberação, acho que foi em 92, que era o Ross Perot,
que era contra o Clinton. Ross Perot elegeu o Clinton, né? Nós podemos dizer isso com muita... Ele rachou a base republicana, o presidente era o George Bush pai, ele tentava a reeleição, e ele perdeu para um obscuro governador do Arkansas, mas que se beneficiou da candidatura desse bilionário pirado. Imagina, bilionário pirado, né? A gente nem ouve falar disso. Ainda bem que não é de hoje. Ainda bem que isso é coisa do passado, né? Ainda bem que não tem mais bilionário pirado, né? Mas o Ross Perot, um bilionário pirado, ele rachou a base do Partido Republicano, ele teve 20 milhões de votos, e 20 milhões de votos hoje é muita coisa, você imagina em 92. E aí o resultado foi a eleição desse sujeito, do Bill Clinton, que era um sujeito realmente muito pouco conhecido, né? Ele era um governador de um estado que não é o estado onde os holofotes da nação estão normalmente voltados, né? O Arkansas, enfim. Mas e aí, claro, ele, com todo o seu carisma, com o seu talento político, aí ele virou uma figura nacional mais importante, e aí foi reeleito depois, em 96, enfim, toda a trajetória que as pessoas conhecem. Exatamente. E aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente para os envolvidos, também temos essa polarização entre Lula e Bolsonaro, entre esses dois nomes. A famosa terceira via não existe, pelo menos atualmente, nem na última eleição, nem na eleição anterior, se a gente for pensar, quando era o Haddad contra o Bolsonaro, e depois foi Lula-Bolsonaro, e na próxima deve ser Lula contra o nomeado do Bolsonaro. Então, é uma situação que é muito comum. Ou nomeada, né? Pode ser a Michelle, né? Por exemplo, né? Pode ser a Michelle Bolsonaro. Aliás, a Michelle Obama lá disse que não queria sair para candidata a nada. Mas o nome dela, Bolsonaro... o nome da Michelle está no ar desde que o marido completou o seu último mandato, né, em 2016, que ele entregou o poder para o Donald Trump. Ele foi eleito e reeleito, ficou 8 anos no poder e foi substituído em 2016 pelo Donald Trump. A Michelle, ela na falta de um termo melhor, ventilada desde essa época como uma substituta do marido, até porque já se dizia naquela época que a Hillary ela era muito impopular, ela teria dificuldades para vencer a eleição, mas a Hillary, com a força que ela tem no establishment do partido, ela conseguiu manter a sua candidatura, inclusive escanteando o Bernie Sanders, que era o que energizava a juventude na época e tal, e acabou perdendo para o Trump.